Aqui nessa parte do conteúdo que vocês vão encontrar no Moodle, então, que é a última parte, vamos dizer, teórica que a gente vai ter hoje, tem uma lista aqui de alguns tipos de boas práticas para se fazer essa elaboração de um esquemático funcional e fácil de leitura, né? A primeira delas é sempre possível adotar uma visão hierárquica, que não foi tomada aqui nesse exemplo da Bigobon. Uma visão hierárquica é fracionar o sistema em partes menores. Aqui, nesse esquemático BeagleBone, todos eles estão no mesmo grande esquemático enorme. Tem todos os sistemas aqui. Processador, LEDs, memória, Ethernet, USB, serial. Num esquemático enorme espalhado em várias folhas. Mas é um esquemático só. Eu poderia tomar uma visão hierárquica que seria... Eu poderia criar um esquemático e um projeto sempre separado para o sistema, por exemplo, de alimentação, de energia, e eu usaria um esquemático só com Power Management, talvez conectores ou alguma outra parte que é afim, em um esquemático só. E botaria conectores off-page separados, dizendo, ó, são conectados com outro esquemático de outra forma. Mas separar hierarquicamente em blocos menores e fazer esquemáticos só naqueles blocos menores, que tem poucas conexões externas. Para facilitar a compreensão, se eu entender bem o que é o gerenciamento de energia, se eu compreender bem como é que funciona o USB e Ethernet, no exemplo aqui, né? Eu poderia separar gerenciamento de energia num esquemático separado e gerenciamento de Ethernet no outro. Eu deixo tudo o resto numa outra caixinha. E se eu compartilhar, isso é segmentar hierarquicamente. E eu posso redividir subsistemas em mais partes ainda, para facilitar a interpretação e o próprio projeto de subsistemas separados, né? Em um computador, a placa-mãe é um projeto separado, a memória RAM é um projeto separado, e eles são hierarquicamente depois reunidos num sistema grande, né? Outra parte importante, fazer o particionamento dentro de um próprio esquemático. Cuidado, ele pode ajudar a orientar a distribuição física dos componentes, porque afinal aqueles componentes que estão em cada parte, como o exemplo da primeira plaquinha que a gente olhou, né? Eles vão ter afinidade aqueles componentes que estão dentro de uma própria partição no esquemático. Mas não quer dizer que tem que depender disso. Não quer dizer que na hora de fazer fisicamente o componente eu tenho que manter aqueles blocos próximos conforme estão subdivididos ali. Aqui tem um exemplo pequeno um pequeno esquemático bastante segmentado, mas que é muito similar também à forma que foi segmentada essa plaquinha aqui que nós observamos antes, que não quer dizer que na hora de fabricar eu vou realmente reunir todos os componentes aqui. Eu vejo uma exceção bem explícita aqui, ó. Esses capacitores aqui que estão no bloco da parte de alimentação, vocês vão ver que tem vários capacitores repetidos aqui. A ideia deles é que eles sejam posicionados o mais próximo possível de onde a energia é consumida dessa alimentação VCC. Então não quer dizer que ele ficou na parte de gerenciamento de energia, por acaso esses capacitores ficaram aqui, que fisicamente eles vão ficar próximos dos amplificadores que estão aqui embaixo, depois de montados no layout. Então, o particionamento pode servir como uma referência para orientar a distribuição física, mas não tem que ser rigidamente isso. Os próprios conectores que estão aqui no bloquinho separado, por exemplo, nesse esquemático, eles têm um objetivo que fiquem localizados fisicamente em uma certa parte da placa. O conector geralmente tem isso, né? E não necessariamente eles vão ficar nessa ponta da placa conforme está no esquemático. Então não confunda uma coisa com a outra. É muito importante indicar claramente as entradas e saídas do sistema inteiro. Por seguir aí a maior parte das línguas latinas em que a gente escreve da esquerda para a direita, a gente costuma botar também nos esquemáticos entradas à esquerda e saídas à direita. Isso é muito comum. Independente se a placa vai ter entradas e saídas em todas as bordas ou onde a gente quiser, de fato no esquemático a gente tende a procurar as entradas estando à esquerda e posicionar as saídas à direita. Há sinais que são bidirecionais ou alimentação que não tem um sentido objetivo. De repente a gente tanto faz. Mas tende-se a procurar sim. Também é uma ótima prática seguir o fluxo do sinal da esquerda para a direita, os sinais também serem da esquerda para a direita. Olha esse exemplo aqui de baixo, nesse amplificadorzinho. O sinal de entrada entra em CS aqui, representado à esquerda, e o sinal de saída sai em CE2, o terminal desse capacitor aqui, à direita. Que é intuitivo seguir o fluxo da mesma forma que a gente escreve da esquerda para a direita. Uma outra dica interessante é fazer polarizações de corrente descendentes. Talvez você já tenha familiaridade com amplificadores nesta configuração aqui, em que a gente bota a alimentação positiva em cima, referência à alimentação negativa embaixo,
esse fluxo de sinais da esquerda para a direita. E é bem intuitivo de se seguir, essas linhas vermelhas aqui indicam onde estão as correntes de polarização, no sentido de fluxo dessas correntes. E nesse esquemático à direita aqui, eu quero ver analisar isso aqui. Olha onde está a alimentação, 9 volts aqui embaixo, entra o resistor R1, sobe aqui e o referência terra chega lá em cima. É nesse nó de cima aqui o terra. Então é bastante bagunçado isso aqui, né? Onde é que é a entrada? A entrada é aqui no meio. In. Saída, nesse nó aqui, que é o lado do nó da entrada. Não é nada intuitivo seguir esse esquemático da direita aqui. Olha o caminho que faz as correntes de polarização, para ter uma ideia aqui, em vermelho. A maneira mais fácil é selecionar tudo e botar para rotacionar a tela. Dá vontade. Aí, Dá vontade de dar um print e rotacionar a tela para ficar mais fácil de entender. Mas vocês entendem que se a gente tentar organizar da forma que está à esquerda aqui é bem mais legal, né? Todo mundo vai entender melhor. Mas beleza, é isso mesmo. Dá vontade de rodar a tela até. Manter o esquemático legível. Economizar papel na hora de fazer um esquemático pode ser muito caro, pode ser muito ruim. Poluir com excesso de informação e muito texto também não ajuda. Olha, eu vou dizer que essa placa aqui chegou no limite de ficar poluída, eu acho. Porque um pouco mais de componentes que eu tivesse que fazer aqui, eu teria que botar mais uma página de fato. Eu tentei resumir todos os comentários necessários para se entender aquele esquemático e serem funcionais, mas não adiantaria eu inserir um monte de texto, por exemplo, como aquela placa da BeagleBone, que daqui a pouco tem uma página só com aqui um disclaimer aqui e outras informações. Se eu botasse isso aqui no meio do esquemático seria ruim. Aqui ficou legal porque ficou numa página separada, né? Mas então manter o limite de informação para que a placa siga sendo legível e quando precisar adicionar uma outra página não ter vergonha disso. Porque isso aqui não é economizar papel, eu botei aqui só para chamar atenção. Isso aqui, muitas dessas placas, desses esquemáticos nunca vão ser impressos, eles vão estar aqui só para orientar o projeto mesmo. Então, adicione mais páginas, aumente o tamanho da folha sem ter nenhuma vergonha disso. Evitar o cruzamento entre linhas ou condutores que não são eletricamente conectados. Isso pode evitar uma série de ambiguidades. Aqui embaixo, nesse pequeno esquemático aqui, está destacado aqui duas linhas que se cruzam e não tem um ponto no meio. Quer dizer, elas não são eletricamente conectadas, como aqui embaixo nesse T tem um pontinho marcando. Então, evitar esse cruzamento de linha ajuda na leitura do esquemático. Porque geralmente a gente procura o que está próximo como estando conectado. Eu teria passado essa linha aqui por fora. Não teria causado prejuízo nenhum e ficar um pouquinho mais legível. Mas é só chamando a atenção para deixar mais legível. Tem excesso de linhas, tu pode omitir elas e relacionar elas só pelo nome. Isso eu usei e abusei nesse esquemático aqui. Eu relacionei elas pelo nome em vários pontos aqui. Inclusive, eu acabei de ver um erro aqui durante a observação com vocês. Aqui tem uma linha aqui que eu queria poupar ela de fazer uma linha, mas eu nomeei ela aqui saída, nomeei ela saída. Eu não preciso puxar um fio mais no meio aqui. Mas isso aqui foi uma economia desnecessária, né? Eu não precisaria ter deixado essa linha aqui desconectada e só relacionada pelos nomes. Aqui não seria nenhum problema. Mas isso que a gente usa muito com relação aos sinais de alimentação, para poupar de ter que puxar um monte de linhas por todo o esquemático, usar esses símbolos aqui que relacionam esses atalhos. Eu posso, durante a elaboração do esquemático, prever a distribuição espacial dos componentes, incluir capacitores de desacoplamento e alimentação, indicar a multiplicidade sem apontar a localização dos componentes. Basicamente, o esquemático às vezes pode prever, como nesse exemplo aqui da placa, um monte de capacitores lá em cima, mas não necessariamente eu vou botar no esquemático onde eles estão localizados. Então, é uma informação que é necessária para fazer o layout, mas eu não preciso necessariamente já ser explícito em relação a isso. Eu poderia até botar um comentário aqui embaixo. C7 a C12, C7, C8, C9, C10, C11 e C15 vão ser localizados próximo dos circuitos integrados. Isso a gente vai ver lá em alguma coisa relacionada com o eletromagnetismo, a motivação disso. Se chama desacoplamento de alimentação. E vocês vão encontrar na prática placas tipo isso aqui, em que vocês têm dominando aí os capacitores, tem dezenas, eu não sei se chegam a centenas, dezenas de capacitores espalhados aí, e eles são todos ligados entre o mesmo sinal de alimentação. Todos eles estão em paralelo, de fato. Últimos pontos aqui, que são nomear os componentes, ver designações. Existem padrões de designações. Geralmente, quando a gente vê uma letra inicial para dizer o que são cada componente, a gente vai ver umas tabelinhas embaixo de sugestões. Mas nomear com nomes curtos e com sentido é muito bom.
e facilitar a correspondência entre as geometrias da PCB, depois fabricada, e o próprio esquemático. O que são nomenclaturas legais aí? Eu posso botar VDD, eu vou lembrar que é alimentação, underline A, parte analógica, underline D, parte digital, um sinal que talvez seja modulado em AM, com qualquer sufixo, modulado em AM, outro sufixo, que talvez indique positivo e negativo, P e N, reset N, coisas que façam sentido. Agora, permitir que se nomeiem linhas do esquemático como N001, N002, N003, N004, VDD, VDD1, VDD teste, VDD3 e tudo isso aqui misturado, isso é um caos. Isso não ajuda a identificação ou seguir os sinais, correlacionar eles entre layout e esquemático. Então, botar nomes que façam sentido é legal. Não precisa ser um maluco aqui querendo nomear cada uma das linhas de todos os componentes do circuito, porque algumas linhas ali só ligam um ponto ao outro, são fáceis de identificar. Mas é legal botar, principalmente os nossos principais, botarem nomes. Sinais com tratamentos especiais, a gente pode usar inclusive símbolos aí para conectar eles, que são aqueles exemplos de alimentação, VCC, 5 volts, V+, ground, várias nomenclaturas para ground diferentes, ou referência. Identificar quais componentes têm alta frequência, ou se tem alguma antena, ou quais deles requerem uma alta frequência de operação. Existe algum tipo de blindagem necessária, ou alguma parte do circuito que seja mais sensível a ruído ou interferência? Isso pode ser indicado ali também. E algum sinal deve ser mantido junto. Deixa eu verificar se o Guilherme está aí ainda. O Guilherme Ribeiro, a gente estava trabalhando aí em um projeto juntos e tinha exatamente dois sinais que não estavam explícito no esquemático, que esses sinais deveriam ser mantidos juntos, que eram sinais diferenciais. E é bom que geometricamente, depois de fabricados, eles estejam também juntos. Isso é importante que esteja no esquemático já explícito. Considerando várias dessas sugestões aqui, já ajuda a tornar um esquemático melhor legível. E como um plus aqui, um adicional, é que muitas vezes se tomam aqui convenções de nomenclatura. Tipo, um componente que tem C no nome costuma ser um capacitor, né? O que tem D pode ser um diodo ou um LED. O F tende a ser um fusível, um L tende a ser um indutor, um M tende a ser um MOSFET, um R um resistor. Isso aqui é nos nomes dos componentes, não tem nada a ver com o modelo, tá? São os nomes que nós mesmos convencionamos. A gente poderia convencionar tudo números para os componentes, mas seria difícil identificar o que eles são. Então existe aí uma série de convenções que não precisam ser seguidas à risca, mas facilitam um pouco a interpretação. Aqui embaixo tem outra tabela de referência, inclusive da ANSI aqui, dizendo quais são as iniciais que se costuma adotar para esses componentes. Se a gente der um pulo lá, a primeira página da aula, a primeira foto lá em cima, dá para identificar grande parte do que tem aqui, capacitores, resistores, dá para identificar o que são, R, C, mas componentes integrados ou componentes maiores já não tem necessidade de se identificar assim. Aqui, por exemplo, já começou a usar essa nomenclatura de U, U1, U24, X1, que se eu não estou enganado, isso aqui é um cristal oscilador, talvez esteja lá como parte do componente, J1, J2, J3, ou para jambres ou para conectores. Tem uma série de nomenclaturas sugeridas, só para a gente não inventar moda e facilitar o entendimento geral da comunidade, né? Eu sugiro pensar nisso aí quando for nomear um componente, considerar a possibilidade de se utilizar um desses nomes comuns aí, comumente adotados. E a simbologia também. É muito legal pegar um circuito esquemático e toda vez que você vê uma caixinha com um R no meio, eles são resistor. Mas se você misturar caixinhas com R no meio com esse símbolo de resistor que a gente costuma desenhar, que é uma linha aí com vários triângulos, misturar os dois começa a confundir. Da mesma forma que um potenciômetro pode ser indicado por essa simbologia aqui de baixo ou pela terceira, mas se adotar sempre a mesma simbologia tende a facilitar a interpretação. Aqui eu botei outros exemplos de simbologias recorrentes, né? E que é legal se adotar só uma delas. Aqui, ó, capacitor eletrolítico, 3 símbolos diferentes, que indica polarização explicitamente, uma barrinha mais grossa, barrinha mais fina. Um capacitor variável, barrinha mais fina, uma barrinha mais grossa. É legal escolher só uma das convenções de simbologia para cada esquemático. Mas, se tiver mais que uma, vai ser possível interpretar, mas vai ser menos legível, só com uma boa prática, ok?